Bem-vindos aqui a uma aula de mecânica clássica, tá? Eu agradeço vocês terem compreendido, não consegui estar presente aí ontem porque tava com febre e tal, e daí hoje já tô me sentindo um pouquinho melhor, tô conseguindo gravar a aula para vocês, espero que vocês consigam assistir. Então, conforme eu tinha falado para vocês na semana passada, o nosso objetivo dessa semana é tratar de equilíbrio estático, né? Então a gente já começou a ver isso na semana passada, especialmente a parte introdutória, né, de tipos de apoio, de tipos de estruturas, de cálculo de reações de apoio, tudo em duas dimensões. Tá? Então, em resumo, o que a gente vai precisar para fazer o começo da nossa aula é relembrar as coisas que a gente tinha visto na aula passada. Entre os apoios possíveis de estruturas de duas dimensões, a gente tinha visto três tipos de apoio: apoios da primeira, segunda e terceira espécie, de acordo com as coisas que eles restringiam para a estrutura que estava fixada naquele ponto, tá? Então, o rolete, o tipo de apoio que é representado assim, né, no diagrama de corpo livre, ele introduz uma reação de apoio, sempre normal à superfície onde ele está apoiado. Então, no ponto onde eu tenho esse rolete, eu substituiria esse cara por uma reação na direção de y, visto que ele está apoiado aqui contra uma superfície na direção de x, tá? E eu falei para vocês que esse tipo de apoio, né, que introduz uma reação de apoio apenas, ou uma reação de apoio com direção já definida, isso é equivalente ao que acontece com um cabo de aço, por exemplo. Eu deixo destacado isso aqui porque a gente vai utilizar nos nossos exemplos, tá? Então, eu tenho uma força que está alinhada com o cabo sempre. Então, uma vez que eu sei a direção geométrica onde esse cabo está agindo, o cabo de aço funciona exatamente como se fosse um rolete, como se fosse um apoio da primeira espécie. O segundo tipo de apoio que a gente viu foi o pino. Então, o pino, representado dessa forma aqui, no ponto onde esse pino está aplicado na estrutura, ele restringe tanto movimentos verticais ou normais à superfície, quanto paralelos à superfície ou horizontais nesse nosso caso. Então, um pino como esse eu tenho que substituir por uma reação de apoio na direção de x e uma reação de apoio na direção de y. Por fim, terceiro tipo de apoio que a gente viu é um engaste. Então, alguma coisa que está fixo dentro está chumbado contra a parede, alguma coisa que tem uma restrição bem maior ainda, né? Então, um exemplo de representação desse tipo de apoio está aqui. Tá? Então, a gente tem uma viga que está fixa contra a parede, está engastada na parede. Na hora que eu faço o diagrama de corpo livre, eu tenho que substituir por uma reação de apoio na direção de x, uma na direção de y, afinal de contas eu não consigo remover esse cara da parede, nem para cima, nem para baixo, nem para esquerda, nem para direita. E além disso, a parede, o ponto do engaste, ele também impede que haja rotação dessa seção transversal, ou seja, introduz um momento reativo nesses caras aqui. Depois a gente viu que dependendo da combinação de apoios que a gente tinha para uma estrutura, né, a gente ia classificar a estrutura em tipos diferentes. E o tipo de estrutura que a gente vai trabalhar mais fortemente, especificamente nos exemplos que a gente vai mostrar daqui a pouco, são as estruturas que a gente chamou de isostáticas. As estruturas isostáticas são aquelas que têm exatamente o mesmo número de reações de apoio que o número de equações de equilíbrio que eu posso utilizar para resolver um problema. Então, num problema de duas dimensões, a gente tinha visto que eu tenho até três equações de equilíbrio independentes. Tá? Eu posso utilizar a somatória de forças em x igual a zero, ou seja, uma estrutura não está se mexendo na direção de x. Somatória de forças em y igual a zero, ou seja, a estrutura não está se mexendo ou acelerando na direção de y. E somatória de momentos com relação a qualquer ponto igual a zero. Tá? Então eu posso utilizar essas três equações, ou eu posso fazer combinações diferentes. Né? Eu posso escolher fazer duas somatórias de momentos com relação a pontos diferentes iguais a zero, e mais uma somatória de forças em y e tal. O que eu expliquei para vocês é que quando a gente tem um problema bidimensional, uma vez que a gente faça três condições de equilíbrio, essas três condições de equilíbrio potencialmente trazem informações, cada uma informação nova, mas na hora que a gente passa para a quarta condição de equilíbrio, a gente entra então em uma equação que não traz informações novas, nenhuma informação nova. Tá? Então, no máximo, eu tenho três condições de equilíbrio independentes. Isso quer dizer o quê? Para uma estrutura isostática, então em duas dimensões, eu tenho três equações de equilíbrio em duas dimensões, então são estruturas que têm até três reações de apoio. Né? Então essas reações de apoio que a gente tinha visto antes, vamos subir aqui um pouquinho, nos dão combinações típicas, combinações clássicas de tipos de apoio que caracterizam estruturas isostáticas. Né? Então uma estrutura isostática pode estar presa entre um rolete e um pino, ou entre um pino e um cabo de aço, por exemplo, né? Porque eu tenho a introdução de uma reação de apoio, seja do rolete ou do cabo de aço, e mais duas reações do pino. Então a gente tem uma, duas, três incógnitas para resolver com as três equações de equilíbrio. E o outro tipo de fixação clássica para estruturas bidimensionais é apenas um engaste. A estrutura que está fixa ao mundo, né, apenas por um engaste. No ponto de engaste já aparecem as três reações, Rx, Ry e Mr. Todas elas são incógnitas e são potencialmente independentes. Tá bom? Então esse é o contexto geral do que a gente tinha visto na aula passada, né? Rapidamente aqui
em 5 minutos a gente está fazendo, tá? E agora a gente vai, nas próximas partes dessa aula, eu vou fazer exercícios, resolução de vários exercícios. Eu vou experimentar uma coisa diferente, né? Geralmente quando eu faço aulas gravadas, eu tendo a gravar um vídeo muito grande, mas a aula inteira, né? Fico gravando como se eu estivesse dando aula para vocês, deixo gravando. Mas eu vou tentar fazer hoje vídeos mais curtos, tá? Então, essa aqui foi a parte introdutória da aula, eu vou parando a gravação agora. E depois, para cada um dos exercícios, eu abro um novo vídeo pequeno. Talvez isso ajude vocês aí acompanhando o andamento da aula, tá bom? Então, logo, logo eu volto com mais exercícios aí. Obrigado. Tá? A gente vai primeiro, então, só deixando claro, vamos praticar os exercícios, praticar equilíbrio em 2 dimensões. E tendo feito vários exercícios de equilíbrio em 2 dimensões, eu volto de novo com uma aula teórica, agora falando de equilíbrio em 3 dimensões e o que muda, tá bom? Então até logo mais.